Como saber se sou um eleito? Com Augustus Nicodemos. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós vamos conversar sobre a doutrina calvinista da eleição incondicional. Uma das características mais interessantes sobre essa doutrina é que ela não tem nenhum parâmetro para ser avaliada na realidade ao oferecer uma resposta do tipo: quem são os eleitos para a salvação e quem não são os eleitos para a salvação. Esse dilema, entretanto, ele incomoda muitos calvinistas porque ele tira aquela coisa assim da certeza da salvação, porque ninguém tem certeza se foi eleito ou não. Então muitos calvinistas tentam dizer, aquelas pessoas que creem nas doutrinas da graça tal qual o calvinismo entende, de que elas podem saber se elas são eleitas ou não, desde que se cumpram alguns critérios, algumas questões importantes, etc. e tal, avaliar algumas coisas. E nós vamos então entender e avaliar a resposta de Augustus Nicodemos em relação a essa questão. Nicodemos, como saber se eu sou um eleito? Há pessoas que acham que são eleitas, que fazem parte desse povo eleito, mas a vida delas não mostra nenhuma eleição. Como é que você sabe que você faz parte desse povo escolhido? Se Deus escolheu esse povo para ser santo e irrepreensível, você não pode viver uma vida de imoralidade, de fornicação, de mentira, de prostituição, de impureza, de adultério, de desonestidade e ainda ter o desplante de dizer que você foi escolhido por Deus para fazer parte do povo dele. Porque Deus nos escolheu com um propósito, e quando Ele chama os seus escolhidos, Ele opera no coração desses escolhidos a transformação que nós chamamos de novo nascimento e em seguida de santificação, porque foi para isso que Ele escolheu esse povo. Então, onde não há santidade, também não houve escolha. Não é que é a minha santidade que vai fazer com que eu mereça a escolha, mas ela é um reflexo da escolha graciosa de Deus antes da fundação do mundo. Ok, pessoal, então você vê aí Augustus Nicodemos fazendo algumas poucas considerações sobre a questão da eleição na prática. E aí ele diz que pessoas que pretendem ser eleitas, mas não vivam em santidade, etc., demonstram com a sua vida que não existiu eleição coisa nenhuma, porque Deus escolheu o povo para ser santo, e se essas pessoas não estão vivendo uma vida santa, elas não demonstram, então, a eleição. Isso se torna uma forma da gente dizer o contrário. A pessoa que está vivendo uma vida santa, ela então tem os frutos da eleição, ela pode confiar na sua eleição. E aí nesse contexto todo, Nicodemos fala de transformação, de novo nascimento, de santificação e etc. E aí ele é bem cuidadoso em dizer assim, olha, não é por causa da minha santidade que Deus me escolhe, mas a minha santidade é um reflexo da escolha graciosa de Deus por mim. Bom, essa forma de colocar a questão, ela é bastante interessante, mas ela não entra nas verdadeiras questões sobre a eleição. Porque veja o seguinte, vamos imaginar que se você avaliar a vida de um eleito antes dessa transformação, antes desse novo nascimento, antes da santificação. Então a pessoa estava ali vivendo uma vida devassa, pecaminosa, cheia de mentira, vaidade, orgulho, transgressão, maldade. Aí você diria, ela não é uma eleita. Mas aí Deus age na vida dela e transforma a vida dela e santifica a vida dela e há um novo nascimento. Opa, ela é uma eleita, meu Deus, olha só. Bacana. Então perceba, se você avaliar a vida das pessoas em dois momentos diferentes, você pode chegar a conclusões diferentes a respeito da sua eleição. Só que assim, olha, lá na eternidade passada só tem uma coisa, ou ela foi eleita ou não foi. Então esse parâmetro não fica bacana, até porque tem um outro lado. Se você avaliar a vida, por exemplo, de um cristão, enquanto ele está na igreja, fiel e tal, nossa, esse é um eleito. Aí a pessoa sai da igreja e começa a pintar e bordar e pecar bastante, fazer coisas horríveis. Ah não, agora ela não é mais uma eleita. Então acontece o inverso do exemplo anterior. Então veja bem,
uma vida de santidade ou a ausência de uma vida de santidade não reflete se houve eleição na eternidade ou não. Você pode estar avaliando um momento da vida da pessoa que vai te enganar em relação a se houve ou não eleição. A pessoa está vivendo santinha, mas ela não foi eleita, ela vai cair, ela vai demonstrar que na verdade ela nunca foi cristã verdadeira e etc. Você foi enganado pela avaliação de um momento mais positivo que a pessoa está vivendo. O contrário também. A pessoa está ali vivendo em pecado, imoral, etc., mas ela é uma eleita e no momento certo Deus vai agir na vida dela para santificá-la e etc. Ou seja, esse critério que Augustus Nicodemos nos dá para avaliar se a pessoa foi eleita ou não é simplesmente um critério equivocado, insuficiente, até mesmo porque é muito bom a gente sempre repetir aquilo que a gente sempre diz. Onde não há condição, não há parâmetro para avaliação. Se a eleição é incondicional, não tem parâmetro para avaliar. Por exemplo, o camarada então, ele está achando que ele é eleito, mas ele está vivendo imoralidade, mas aí vamos pensar que ele seja um eleito mesmo. No último minuto da vida dele, Deus age na vida dele, perdoa todos os seus pecados, a graça é irresistível, e a eleição é incondicional, acabou e vai para o céu, ponto. Assim também é possível alguém viver uma vida santinha a vida inteira na igreja e chegar lá na hora, a pessoa ainda tinha algum pecado, porque ninguém tem a vida plenamente santa, e aí vai ser condenado porque não foi eleita. Então, Nicodemos, o seu critério não funciona para definir quem é eleito e quem não é.